amigos ouvintes do Ouro Fino em Cast. Eu sou a Juliana Matos e durante as férias do Bruno Freitas, nosso colega querido, eu estou aqui conduzindo o bate-papo gostoso desse nosso podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Nós estamos com uma série especial sobre gestão, série essa que está sendo feita com muito carinho e a gente está tendo a ilustre participação do consultor de recursos humanos, seu Aldo Bianco. Seu Aldo, muito obrigada pela sua presença. Olá, Juliana. Olá, colegas veterinários. Nós estamos aqui de volta com vocês nessa oportunidade gostosa de 2021, renovando, imaginando, reimaginando as nossas ações para este ano ser muito melhor do que o ano de 2020. Concorda, Juliana? Concordo plenamente, professor Aldo. Bom, vamos lá então. Hoje o tema é excelente, eu particularmente gosto bastante, que é a administração do tempo. Eu participei de um treinamento com o senhor presencial e eu lembro que os seus ensinamentos fizeram toda a diferença para mim. Eu tenho certeza que também vão fazer a diferença agora para quem está escutando o Ouro Finicast. Por que esse tema Por que esse tema é tão importante, seu Aldo? Administração do tempo. Olha, Juliana e colegas que nos ouvem, a administração do tempo está ligada diretamente com a qualidade de vida, está ligada diretamente com a nossa alta performance ou com a nossa baixa performance, porque se você for observar, tudo realmente passa pela forma como nós lidamos com as nossas ações. Então, a administração do tempo ela está ligada diretamente com a autogestão, né? O tempo, por ser uma coisa muito preciosa, ele é até confundido, às vezes, como dinheiro, tempo é saúde, tempo é vida, enfim, Juliana. Mas eu gosto muito de uma concepção que eu formei com o meu filho, que é piloto de aviação. Ele deu uma definição que é magnífica. O tempo, olha que beleza, hein, Juliana? Olha lá, colegas. O tempo é uma convenção humana para regular a vida social. Perfeito. O resto é filosofia. Perfeito. Então, se é uma convenção humana, né, de 24 horas, no mundo todo estabelecido como regra social, a nós todos nos cabe uma grande tarefa: olhar para este tempo que não vai ser maior nem menor, nem diferente de cada um de nós, tanto para o Papa como para qualquer um de nós, né? Então, a questão toda está no gerenciamento, no autogerenciamento. Então, uma das formas fantásticas, Juliana, que a vida tem nos ensinado, e se vocês conhecerem outro caminho, por favor, mande resposta, que a gente vai mudar o conceito, é a gente ter uma lista de prioridades. Oba, que legal. Perfeito. Né? A Cora Coralina diz que o belo é o simples, né? Então, uma lista de prioridades, né? Uma lista de prioridades do dia, da semana, do mês. É a única forma que se tem cientificamente para se ter o sentimento de controle do tempo, porque, na verdade, a gente se engana, se auto-engana, achando que nós temos o controle sobre os acontecimentos, né? Os acontecimentos, eles existem pela forma natural da vida. Agora, administrar a minha prioridade é uma responsabilidade pessoal. E aí, Juliana, o que você acha da lista de prioridades? Bom, eu acho que a lista de prioridades ela é essencial aí para o nosso dia a dia. Eu sempre começo o meu dia fazendo uma lista, também organizo a semana, só que eu quero que o senhor compartilhe agora os caminhos para a gente poder elaborar essa lista, né? Porque tem as prioridades, a gente tem as urgências, os imprevistos. Como que o senhor recomenda aí para os nossos colegas ouvintes? Tá, então eu estava brincando com você, Juliana. Na verdade, a regrinha, não existe gabarito para administração do tempo, gente. A brincadeira que eu fiz foi o seguinte: ter uma lista de prioridades. Não é assim. Ah, não, é Pense bom? bem no que eu vou falar agora, colegas. Não.
você tem que ter uma lista de atividades, Oh. um S no final. E dentro da lista de atividades do dia da semana, você precisa estabelecer a prioridade sem S. Então, esse é o pulo do gato, Juliana. Às vezes a gente estabelece assim, a minha lista de prioridades. Prioridades, no plural, é complexo, porque aí entra aquilo que você falou, o que é urgente, o que é importante, o que é prioritário. Se eu não tenho essa autopercepção de ter realmente as atividades linkadas, eu vou ao sabor do vento. E aquela sensação horrível à tarde de falar, poxa vida, o dia foi tão pesado e parece que eu não fiz nada. Então, o nosso cérebro, ele pede essa lista, ele pede estas anotações para poder se nortear dentro deste tempo, porque o nosso cérebro, ele é atemporal. É por isso que muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade para tomar decisões quando não marca uma data. Né? Sim. Quando você marca uma data do noivado, do casamento, tudo acontece, mas se você não marca a data, o cérebro não registra aquilo como uma prioridade. Então, Juliana, dentro da brincadeira séria, que é a questão do tempo, nós vemos que a pandemia trouxe para a gente uma reflexão muito importante dentro dessa gestão, que é o estabelecimento das atividades. Né? Nós ganhamos aí o espaço da sala virtual, mas se a gente não tiver também uma lista de atividades, e dentro desta lista de atividades, a nossa prioridade, a gente não vai almoçar como devemos, não vamos responder como precisamos responder, não vamos tomar decisões como temos que tomar. Então, eu colocaria aqui dentro desse podcast número 3 a questão fundamental de exercitar a lista de atividades dentro daquilo que é importante, prioritário e tal, e dentro desta lista, Juliana, qual é a nossa prioridade do dia de hoje? Se a gente tiver uma ou no máximo 2 prioridades, a gente vai ter uma sensação de que o nosso dia foi produtivo. Nada é pior do que passar o dia e a gente não ter feito aquilo que havia pensado. Então, quando nós pensamos e colocamos no papel, o nosso cérebro ele se torna temporal. Então, ele sai da atemporalidade e a gente tem a sensação de estar melhor controlando aquilo que é de fato para ser feito. E no dia seguinte, eu vou olhar aquilo que eu não fiz ontem, né? Porque eu fiz uma lista de atividades, né? E nem eu, talvez por circunstâncias adversas, eu tenha deixado algumas. E é natural que fiquem, porque são circunstâncias que vão surgindo. Então, no dia seguinte, eu revejo a minha lista de ontem, aqueles 2, 3 pontos que não ficaram trabalhados, eles voltam, então, para a lista de atividades do dia seguinte. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, perfeito. Então, é fazer uma lista de atividades e eleger 1 ou 2 prioridades para cumprir no dia, Isso, certo? Isso. Okay. É por isso que a prioridade sem o S, ela dá um grau de responsabilidade dentro daquilo que eu tenho que fazer na minha lista de atividades. É natural que, às vezes, a gente fala, poxa vida, mas parece que tudo é prioridade. Não. Né? Vamos lembrar o conceito. Tempo é uma convenção humana para regular a vida social e, portanto, a minha vida pessoal também. E, por que não, a minha vida profissional? Se eu não tenho esse mínimo de estabelecimento de regras, de disciplina, eu sou aquela pessoa que vou levando, né? Deixo a vida me levar, etc., né? E vai levando. E aí, aquela sensação, no final, eu vou ter raiva de mim mesmo, porque o dia passou do mesmo jeito. E o tempo que eu vou aplicar para minhas atividades é o mesmo tempo que eu vou deixar de aplicar. Então, a responsabilidade, a autogestão está ligada com a autorresponsabilidade. É o autoempoderamento e é uma questão fundamental, é a gente ter uma boa gestão do tempo. Seu Aldo, dentro dessa lista de atividades entram também as rotinas. Por que eu estou perguntando isso? Vamos até trazer para a realidade dos nossos colegas que estão assistindo, escutando, né, o nosso podcast, o Ouro Feedcast.
Todo dia veterinário precisa ir para a fazenda e fazer algum manejo, fazer protocolo de ETF, então isso já é uma rotina deles. Mas aí dentro daquele dia, dentro da rotina, tem talvez uma prioridade que é entregar um relatório para um cliente. Então, por isso que eu questionei o senhor sobre as rotinas, né, que fazem parte aí do trabalho. Perfeito, Juliana. Nós não podemos falar em gestão do tempo sem falar em gestão da rotina. A gestão da rotina foi muito legal que você abordou essa questão para nós todos que vivemos o dia a dia em contatos permanentes com as pessoas. A gestão de rotina é muito mais estratégica do que nós imaginamos. A gente fala, a palavra rotina parece que ela está meio assim, né? Muito desnaturalizada. Não, a rotina ela é extremamente estratégica. Então, dentro desta rotina, dentro desta lista de atividades, das visitas que eu me programei hoje, dos contatos, das negociações, do atendimento, do retorno que eu tenho que dar, a rotina está inserida como o trilho por onde a locomotiva da minha vida vai se pautar no dia de hoje. Então, veja, e para ter gestão de rotina, eu preciso saber realmente aquilo que precisa ser feito. E aí, Juliana, entra uma coisa que é psicologicamente muito positiva de se falar aqui. Eu preciso também aceitar as coisas que são difíceis. A aceitação de fazer aquilo que é difícil, mas que precisa ser feito, é uma fonte de prazer. Poucas pessoas sabem disso, Juliana, porque depois que eu entro na disciplina, repito, de fazer até aquilo que eu não gosto, que é difícil, eu encontro o prazer. E deste prazer, eu extraio uma coisa que é fantástica para o dia a dia. É a minha automotivação, é o meu empoderamento. Então, veja como é que a gestão de rotina está ligada diretamente com a minha produtividade, com o meu estado de espírito, né? Agora, você tem toda a razão, Juliana. Durante o dia, nós vamos lidar com os imprevistos, né? Então, temos que deixar também, dentro desta lista de atividades e das prioridades que eu estabeleci, o espaço para aquilo que é fora da rotina, aquilo que é o imprevisto. Tudo bem? Tudo bem. Isso eu aposto que todo mundo que está escutando esse podcast hoje começou o dia achando que ele ia ter um caminho, né? Mas se deparou com algum imprevisto, né? Eu comecei meu dia assim, eu tenho certeza que o senhor também. E é assim, o mundo, né? A vida continua e então coisas novas sempre vão surgir. A gente precisa também deixar um espacinho reservado, né? Por isso que não adianta a gente querer abraçar o mundo, porque não dá, né, seu Aldo? É verdade, Juliana. Existem dezenas, por que não milhares de livros a questão da administração do tempo. Eu não conheço outro melhor do que a lista de atividades e, dentro da lista de atividades, a prioridade. E o conceito de que tempo é uma convenção humana. Então, Juliana, para encerrar esse podcast, é muito importante que eu tenha a seguinte consciência: o tempo existe para mim e não eu para o tempo. Porque se eu achar que não tenho tempo, eu não ia falar aqui, mas quase que eu falei uma besteira. É frescura, Juliana, falar que não tem tempo. Todos nós temos o tempo, é um bem precioso da vida. O que eu não tenho é organização e, às vezes, disciplina. Então, vamos fazer da nossa gestão do tempo uma fonte de prazer, até para lidar com as coisas que eu acho difícil. E é daí que eu vou extrair o meu prazer no dia de hoje. Tudo bem? Vamos juntos? Tudo bem, seu Aldo. E até para a gente já caminhar para o final, é muito bom lembrar que também precisa, dentro desse dia, essa lista de atividades, ter também as atividades de lazer que elas vão proporcionar também um frescor para o dia de trabalho ser ainda mais produtivo. Então, é importante também prezar para o tempo de descanso, certo? Sim, Juliana, por isso que nós dissemos no início que a gestão da rotina está ligada com a gestão do tempo e são estratégicas porque a nossa saúde emocional está diretamente com a sensação de dever cumprido, né? Então, se eu tenho essa
mínima disciplina de seguir, de fazer até aquilo que é difícil, eu encontro também o prazer. E o prazer vem muito além, às vezes, de estar descansando, almoçando, dormindo na rede. O prazer também advém do nosso dever cumprido. Então, a administração do tempo inclui também o lazer. E o lazer é fundamental para o nosso cérebro. O lazer é um alimento extra da nossa atividade mental. Seja um bom livro, um bom filme, um bom papo, um descanso, aquele olhar para si mesmo, às vezes com os olhinhos fechados depois do almoço. Não vá dormir no volante, hein, pessoal? Mas é muito importante o nosso lazer. O nosso lazer é parte da nossa saúde emocional. E dá muito bem para a gente incluir na nossa lista um pouquinho do lazer. Ok, pessoal? Lembre-se que o tempo é uma convenção humana. Se nós dividirmos em 3 partes, nós teremos 8 horas para fazer aquilo que temos que fazer, com alegria, com satisfação, com produtividade, e tornando o nosso dia um dia feliz. Eu sempre gosto de lembrar que é a somatória de cada dia que fará uma semana boa. A somatória de cada semana boa fará uma quinzena excelente. E uma quinzena excelente fará um mês extraordinário. E por que não um ano 2020 muito diferente de tudo que já fizemos? É isso aí, seu Aldo. Muito obrigada pela sua presença. Que bate-papo delicioso. E semana que vem tem mais. Já estou ansiosa para saber tudo sobre autoconhecimento e autogestão. Obrigada pela presença. Obrigado você. Vamos incluir, então, aí um pouquinho também o olhar para as pessoas que estão do nosso lado. Vamos incluir na atividade também escutar mais, ouvir mais, entender mais, tomar mais consciência daquilo que é possível. Lembre-se, o ideal está lá em cima, mas o possível está ao nosso alcance. Um abraço a todos vocês e até o próximo podcast. Até o próximo, seu Aldo. Obrigada também a você que nos fez companhia. A gente vai ficando por aqui. Então, semana que vem, a gente volta com esse bate-papo sobre autoconhecimento e autogestão. Siga aqui o canal do Ouro Finicast nas principais plataformas de áudio aqui do nosso país, para você não perder nenhum episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.